na aula sobre o aplicativo, né? Se vocês se recordarem, a gente combinou de fazer, pelo menos agora no início, até vocês pegarem o jeito, uma aula do aplicativo, uma da apostila, uma do aplicativo, uma da apostila, até vocês engrenarem, ok? E se vocês seguirem aí o cronograma, as pastinhas de acordo com a ordem cronológica, hoje é o dia de estudarmos a aula 2, ok? Então abra o aplicativo, conteúdo da aula, 2.1 cuidador, acha a pasta chamada Profissão de Cuidador EAD, abra essa pasta aula 2. Vamos tratar sobre psicologia do idoso e também paciente em estágio terminal, ok? Então essa é a premissa sobre justamente isso que a gente vai falar na aula de hoje, beleza? Bora lá. É importante a gente entender que cuidados paliativos... E aí, Zé, tudo bem? Pai, hoje não veio. Você tá... você tá vendo o serviço? Deu certo, imagina, deixa eu colocar coisas aqui pra você. Hoje a Cleo foi escalada de última hora. A Cleidiane não pôde. A Alexandra tá trabalhando, o Marcos, a galera hoje tá tudo trabalhando. Então, vai dar aula pra mim. Mas aí hoje como não tinha ninguém aqui para não perder aula, aí eu abri. Então, acho que a Cleo tá em casa também. Então, hoje tá online. Mas é bom que a gente vai conversando. Quando você chegou, eu tinha acabado de literalmente começar. Deixa eu voltar aqui. Fica à vontade. Se você quiser que eu deixe mais frio, você fala. É que daqui a pouco... você veio a pé. Eu desci da van lá e subi. Eu peguei aquele sol. Solzinho maluco, né? Bom, o que eu estava falando para eles hoje a gente vai dar continuidade. Se você seguir a ordem analógica do aplicativo, hoje é a aula 2. Então conteúdo da aula, profissão de cuidador, EAD, aula 2. E os temas da aula 2 são esses, psicologia do idoso e paciente em estágio terminal, que é justamente o que a gente vai falar hoje. Fechou? Beleza. Vamos lá. Você já ouviu falar em paciente em estágio terminal ou cuidados paliativos? Sabe o que é, Zé? Cuidados paliativos são cuidados que a gente dedica. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Todo medicamento... Vou sentar aqui para escrever. Todo medicamento... tem 4 finalidades. Todo medicamento não, né? Mas os medicamentos têm principalmente... Deixa eu interromper aqui para compartilhar. Quatro finalidades básicas. Existem medicamentos que são utilizados para fins curativos. Então, por exemplo, estou com dor de garganta, tomo um antibiótico e esse antibiótico vai me curar. São aqueles que proporcionam cura. Só que em alguns casos, eu não preciso necessariamente curar. Em alguns casos eu vou usar um medicamento para fins profiláticos ou preventivos, para gerar prevenção. Por exemplo, ou uma vacina. Cara, eu não tenho paralisia infantil, que é a poliomielite, mas eu tomo lá, lembra do Zé Gotinha? As gotinhas, porque isso ajuda o meu organismo a se preparar contra quem causa a paralisia infantil. Covid, a gente passou um tempo aí desenvolvendo vacina para garantir que o seu organismo tenha contato com o vírus
para ele se preparar. Então, eu não preciso ter Covid para tomar vacina, pelo contrário, eu tomo para que eu não tenha, ou para que, caso eu tenha, que o meu corpo saiba como lidar com esse vírus, né, nesse caso, tá bom? Então, ou eu tomo medicamentos para me curar, às vezes, em alguns casos, eu também posso ter o objetivo de prevenção. Sou uma mulher, tive 5 filhos. Por ter tido 5 gestações, eu doei cálcio em todas elas. Faço uma reposição de cálcio, como você falou, para minimizar a chance de osteoporose e por aí vai. Às vezes, eu tomo um medicamento, não é nem para curar, nem para prevenir nada, mas sim para fins de diagnóstico. Diagnóstico. Se vocês já fizeram aquele exame de diabetes, que é aquele xarope bem doce, geralmente gestante faz, ou pessoas que estão em processo para descobrir se tem ou não diabetes, ou às vezes para fazer cirurgia, é um negócio, um xarope, né, um caldo bem doce, uma solução muito doce, que chega a dar vontade de vomitar. Essa substância é um medicamento que tem o objetivo de dar um diagnóstico. Diagnóstico do quê? Nesse caso, se tem ou não diabetes, tá? Dependendo de alguns exames de imagem, teste de gravidez. Então, é um medicamento ou uma substância que eu faço uso para detectar a presença ou ausência de uma doença. Quando toma contraste, é para quê? Que tipo de contraste? Não é para fazer algum exame para já ver como contraste. Contraste. Ó, eu sei que tem uns que você toma para fazer exame de imagem cerebral. Eu não sei se é esse. Tem alguns que você toma, tem outros que você toma ou até injeta no joelho para fazer exame no joelho. Mas eu não sei se é esse contraste. Mas assim, são substâncias que eu tomo para fazer o diagnóstico de alguma doença. Mas tem uma quarta finalidade, que é um dos assuntos da aula de hoje. Quando eu tomo o medicamento para fins paliativos, diante situações que não... Opa! Tem cura. Tem mais o que fazer. Tem o que fazer. Então não adianta... um câncer. Câncer, Alzheimer na fase final, não tem o que fazer. Se não vai curar, o que eu posso, no mínimo, fazer? Tentar aliviar o sofrimento. Exatamente. Então, essa quarta finalidade tem a ver com reduzir sofrimento. Amenizar, é a mesma coisa. Amenizar sofrimentos, dar qualidade de vida. Tem a ver com tentar proporcionar para essa pessoa uma vida digna. É muito triste. E, obviamente, na medida do possível, conforto. Então, isso acontece também com animais. A médica veterinária que conhece só ia certificar ela como uma pessoa mais qualidade de vida. Aí, teve câncer na boca. Quantos anos? Mais de 8 anos. Aí o dia que eu levei ela, que foi a última vez, aí deram a injeção nela, nem tem pra ver. Aí você tem que sacrificar mesmo. Aí eu deixei ela lá. Isso acontece às vezes com o ser humano também. Claro que, aqui, por exemplo, aqui no Brasil, ainda não há uma legalização desse tipo de procedimento para humanos. Para humanos, não. Entretanto, existem algumas partes do mundo que sim. Então, quero cometer eutanásia. Posso, não aqui, mas se eu for para fora eu consigo. Países da Europa, né? Mas até lá, o que a gente consegue fazer é isso aqui. Cara, não tem cura mais, eu sinto muita dor. Então a gente vai dar morfina, vai dar tramal, medicamentos para aliviar o desconforto. Tá aqui, né? Alivio
o sofrimento. Às vezes não dá para tirar, porque dói tanto, incomoda tanto, que mesmo diante do uso da morfina, o paciente ainda relata dor. Eu tinha uma vizinha, eu era criança, eu tinha uma vizinha quando ela tomava morfina? Ela ainda tinha ouvido gritando. Porque o lance da morfina, ela vicia. Então assim, a gente começa com uma dose e ela funciona. Essa dose funciona por um tempo. Mas se eu começo a fazer o uso rotineiro, então, sei lá, todo dia a gente vai aplicar essa mesma dose de morfina. Em algum momento o corpo dessa pessoa se acostuma, aí a gente tem que aumentar a dose. Aí depois acostuma de novo, aumenta a dose. Até que fica inviável, fica uma dose muito alta. Aí a gente começa a ir para tramal. Aí usa tramal. E assim vai. Só que em algum momento não vai funcionar. Porque o corpo dela já está acostumado com a droga e não vai tirar a dor. Então a pessoa vai sentir muita dor, muito desconforto. Então, cuidados paliativos tem a ver com isso. Eu direciono um olhar mais atento para aliviar os sofrimentos do meu paciente, da pessoa que está ali comigo. Além disso, eu quero proporcionar para essa pessoa qualidade de vida. Nesse caso, essa qualidade de vida é fazer o que a pessoa gosta. Por exemplo, quer ver? Olha isso aqui, aqui. Ó, não tem sentido nenhum esse idoso com cachorro. O cara está numa cama, está num hospital, uma cama hospitalar, assim, visivelmente muito frágil, muito fragilizado, né? E com cachorro. Assim, você já percebe, opa, tem alguma coisa estranha aí. O que acontece? Já tinha sido notificado do avançar da doença, questionado o que ele gostaria de fazer, e o cachorro era um negócio, como você disse, né, significativo para ele, aí colocaram um cachorrinho aí para ele. Alguns querem feijoada. O cara tá lá, privado há 6 meses, não come nada, só come aquela comida, aquela dieta hospitalar, a mesma coisa sempre, não foge daquilo. De repente a gente questiona, sabe que ele não vai ter cura. O que você quer comer? Eu queria uma feijoada, uma rabada, sei lá, uma coca, um lanche, porque a gente sabe que de alguma forma talvez seja os últimos dias, ou até o último dia às vezes da pessoa, né? Realizou, é uma coisa que tem, lógico, que fazer sentido para ela. O desejo foi realizado, é isso que é cuidado paliativo. Tem a ver com o fim da vida, tá bom? Infelizmente. Tem também a ver com proporcionar uma vida digna. Porque não é digno você ficar sentindo dor, né? Viver num desconforto total, um incômodo numa dor, não. Então a gente proporciona uma vida digna e também gera conforto para essa pessoa. Então isso é cuidado paliativo. Quando eu não quero curar, quando eu não posso curar, quando eu não tenho a intenção de trabalhar com prevenção, quando não é para dar diagnóstico nada, o medicamento só serve para aliviar o sofrimento. Aqui. Então esse é um dos assuntos da aula de hoje. Depois que a gente vai tratar depois de tratar do primeiro tema, do primeiro assunto, que é psicologia do idoso. Vamos lá. Perdão que ele fica aqui. Não. Aqui, deixa. Aí. Bom, psicologia, se a gente for para o nome mesmo, é o estudo da psique, dos sentimentos, da emoção, da mente, de como eu encaro a vida, do que eu de fato sinto diante das situações que se apresentam a mim. A psicologia é essencial, serve como uma ferramenta para nos ajudar, nos apoiar, nos auxiliar diante de momentos ruins também. Então, por exemplo, sei lá, tentei
atentei contra a minha vida, tentei me matar, fui traído, fiquei pobre, era muito rico, fiquei pobre, passei por um trauma, fui abusado, sofri um acidente, não tenho mais paz de andar de moto porque eu, sei lá, fiquei traumatizado. Questões que nos bloqueiam podem e devem ser tratadas de acordo com o manual da psicologia. Só que isso não é diferente para idosos. Então, quando a gente pega idosos, muitos idosos também precisam de psicólogo. E aí existem muitas maneiras, muitas causas, muitas justificativas pelas quais o idoso precisa de uma terapia psicológica. Então tem algumas justificativas mais aqui para frente, no caso para a psicologia do idoso, mas todo idoso vai em algum momento da vida passar por problemas. Todo mundo, na verdade, todos nós passamos. A questão aqui é, o que é que me faz estar ruim? Esse é o ponto. Então, é nesse caso que a gente utiliza a psicologia, Os idosos, por exemplo, passam por muitas experiências, muitas positivas, mas também passam por muitas negativas. Eu brinquei em uma outra turma, o problema não é ser traído, quer dizer, é um problema, mas o pior é, o que eu faço com a traição? Ou eu entendo que faz parte, o problema é da pessoa que é de mau caráter, má índole, que me traiu, ou não, eu fico mal, fico, depressivo. O problema não é ficar viúvo, não é a viuvez. O problema é como eu encaro a viuvez. O problema não é me aposentar, é entender como é que eu vou lidar, isso que está aqui, a forma que eu lido, como eu encaro. O problema é como eu lido, como eu encaro questões que passam pela minha vida. Nem todo mundo consegue encarar de forma fácil, de forma tranquila ou de forma positiva. Quando isso acontece, um psicólogo faz ser muito necessário. Fechou? Vamos lá. Os motivos que levam os idosos para consultórios psicológicos são os mais variados, mais diversos possíveis. Por exemplo, problemas de relacionamento. Ele vive em pé de guerra com a esposa. Ela não aceita o marido. Porque ele vez ou outra está pulando galho. Uma idosa, isso eu presenciei em São Carlos, era um idoso saidinho, o marido. Então ela era fiel a ele, ficava em casa, não sei o que, mas ele sempre que dava pulando cerca. E é lógico que ela descobriu isso e acabou causando uma tempestade no casamento deles. Até que ela ficou depressiva, enfim, faz parte. O que mais? Episódios depressivos podem também acontecer porque o idoso perde familiares. Às vezes perde um cônjuge, às vezes perde um filho, às vezes tem uma complicação do diabetes, uma complicação da pressão alta. Deixa de enxergar, fica cego por causa da pressão alta, por exemplo, descontrolada. Isso e a perda da visão faz com que ele fique depressivo, enfim. Situações, momentos, episódios depressivos também podem acontecer. A ansiedade também justifica a presença de um psicólogo. Tem idosos que são extremamente ansiosos. Existem causas de processo de luto. A gente vai falar daqui a pouco sobre luto, no finalzinho da aula. Relacionamento familiar. O cara tem um conflito com o filho. Um filho mais velho tem conflito, ela tem conflito. Os filhos deixaram os netos ali na casa deles e nunca mais buscaram. Então, além de se preocupar com a sua aposentadoria, o dinheiro do medicamento, ainda tem que dar um jeito de encontrar dinheiro. Opa! E aí, Thais? Beleza? Beleza, e você? Tranquilo? Que bom. Davi tá bravo.
fica tranquilo. Eu vou mutar aqui, tá tudo bem. Valeu. Aí. Então, é comum você ter casos de abuso. Então, o filho abusa da mãe, o filho abusa do pai. E abuso não no sentido só sexual, às vezes físico, uma agressão, uma violência. Abuso financeiro. Olha, eu sei a senha da mamãe. Ela recebe 2.700. Todo mês eu vou lá e pego 100, 200 e tal. Isso é um tipo de abuso. E às vezes faz com que a idosa se sinta violada. Ou o idoso que seja, enfim, é um problema familiar. Uma necessidade de adaptação também pode justificar a presença de um psicólogo. O cara não cuidava do diabetes, teve que amputar a perna. Um processo de adaptação. Por 75 anos ele tinha 2 pernas, de repente tirou, isso vai fazer muito mal para ele. Era independente, andava para todo canto, andava de bicicleta, andava de carro. Agora não, ele só vai ter uma perna, ele vai precisar de uma ajuda para se reabilitar. E por aí vai, tá certo? Então, esses são alguns dos motivos que levam o idoso a precisar de uma terapia psicológica. Entretanto, com a ajuda de um psicólogo, esse idoso pode conseguir preservar a sua saúde mental. Por quê? Porque o psicólogo vai traçar uma linha de cuidado, uma terapia, ver o que é importante para ele, como melhorar e por aí vai. Só que existem atividades que nos ajudam a manter os idosos que a gente cuida ativos. E percebam que essas atividades devem sempre incentivar o idoso a colocar a mão na massa de alguma forma. Porque quanto mais passivo você for, ou o seu paciente for, pior será para a saúde mental dele e física. Quanto mais atividade a gente faz, quanto mais ativo a gente é, melhor é para a nossa saúde mental. Vocês viram, alguém viu o Big Brother, perdão, Globo Repórter ontem à noite? Passou Estava falando sobre a síndrome da Covid longa, que são os sintomas que ficam no nosso corpo depois da Covid. Então, cara, eu tive Covid há 1 ano atrás. Me sinto cansada, a minha memória não é mais a mesma, me sinto indisposta, tenho dificuldades de sentir gosto ainda. Eu fiquei quase 1 ano sem olfato e sem paladar. É mesmo, Zé? Demorei muito para voltar. Você acha? Coca, pasta de dente, demorou muito. Não sentia nada? Nada não. Você comeu uma comida que você não sente gosto? Horrível. Demorou muito. Olha, Coca-Cola é forte. Coca é mesmo. Sentia, demorou muito. E aí eles entenderam que existem sim sequelas, e que essas sequelas fazem parte dessa tal síndrome da Covid longa. Dentre as alterações que a gente tem uma muito famosa, memória. Então, geralmente, quem teve Covid, principalmente, e aí constataram isso, não importa se na fase leve, eu tive Covid leve, ou se grave, ambas as pessoas, ambos os grupos, podem apresentar essas sequelas. Então, assim, eu tive Covid, o meu caso não foi nada assim sério, eu tive, foi leve, de certa forma, mas eu não sinto que a minha memória é da mesma forma. Eu sinto que sentiu. Na minha memória eu não sinto. Eu sinto que mexeu um pouquinho, porque de vez em quando me dá uns brancos. Nesse sentido. Então. Sabe por quê? Ah. Às vezes, eu vou falar alguma coisa, eu sinto que eu tenho branco pra lembrar certas coisas que eu era acostumada a lembrar. E assim, isso. Às vezes eu tô aqui dando aula, me foge a palavra. Aí eu falo, mas espera, mas eu já vi tantas vezes essa palavra, já é tão. E aí o estudo mostrou que existem lapsos, lacunas na sua memória. Tem gente que sim, tem um prejuízo muito mais grave que isso. Mas em alguns indivíduos, você tem só brancos, um espaço. Puxa, esqueci. Esses dias, o que eu estava tentando lembrar? Era uma palavra
boba possível, me fugiu. Eu não consegui lembrar de jeito nenhum. Aí os alunos me ajudaram. Eu falei, gente, desculpa que essa realmente... Isso. E antes eu não lembro disso. Antes da pandemia, de ter Covid, eu não lembro disso. E aí perceberam o quê? Bom, a memória é afetada, principalmente para pacientes em estado leve e grave. Mas a gente tem que fazer alguma coisa. E aí começaram a fazer, a pesquisar o que poderia melhorar essa memória. Com certeza, né? Aí mostrou exercício físico, aprender um novo idioma, aprender a tocar um instrumento, fazer listas. Então eu tenho que, sei lá, tenho que pegar a van às 5h30 da manhã, um exemplo. Para que eu não me esqueça, eu vou me orientar por aquilo que eu registro. Van às 5h30, sei lá, café da manhã, 9 horas. E aí entenderam que você registrar o que você deve fazer é importante. Ter uma lista de tarefas, onde você vai ticando. Tomar banho, tomei banho, risco. Fazer compra, risco. São estratégias para você conseguir diminuir esses prejuízos da tal Covid longa, dessa cifra. Nem todo mundo apresenta, mas a memória é um problemão. Mas lá, por que eu falei disso? Porque lá a gente encontra pessoas, nesse estudo, pessoas que são estimuladas à atividade. O que isso significa? Eu não posso ser passivo. Aprender um novo idioma é desafiador. Se eu não for lá entender aqui como escreve a palavra computador em inglês, se eu não tenho um incentivo, se eu não tenho uma atitude de ir atrás, não vou aprender. Se eu não me esforço, então é isso que verificaram. Eu tenho que ser ativo fisicamente, quando a gente pratica atividade física, oxigena o cérebro. E o que eles verificaram foi, se você conseguir fazer natação, musculação, corrida ou andar de bicicleta, melhor. Se não der, se você conseguir caminhar de forma mais rápida, mais intensa, no longo prazo, isso diminui a chance de você ter Alzheimer. Olha que coisa louca. Então assim, se eu sou um cara que pratica atividade física regularmente, Lucas, mas eu não tenho dinheiro para ir para a academia. Não precisa, desde que você caminhe todo dia. Então se a gente mantém um ritmo, mantém uma atividade, ocorre uma diminuição da chance de ter Alzheimer, por exemplo. Isso se aplica para idosos também. Então é importante estimular os idosos a fazerem atividades. Aqui que está um grande problema nosso. Muitas vezes a gente quer que o paciente faça coisas que são prazerosas para a gente. Por exemplo, entre deixar o idoso vendo televisão e levá-lo para passear no parquinho, é mais cômodo deixar ele assistindo televisão. Meu pai, né? O dia inteiro televisão. Fica o dia inteirinho, é mais cômodo. E tem cuidadores que já sacaram isso. Opa! Não, vou ter que levar ele no parquinho. Não, vou ter que ficar vigiando. Não, vou deixar ele aqui mesmo. Lógico. Ele fica na TV, eu fico no Insta, no TikTok. Não é por aí. Então, aqui, eu preciso estimular com atividades que gerem prazer. O que é que você gosta? Eu gosto de pintar. Bora então comprar telas para você pintar. Eu gosto de consertar bicicleta. Eu trabalhei com bicicleta há muitos anos, então a gente vou trazer umas bicicletas aqui para o senhor consertar. Então tem que ser alguma coisa ativa, mas ativa e principalmente que seja prazerosa, tá? Tinha uma aluna minha que ela estava com dificuldade com a idosa que ela cuidava em propor atividades. Mas assim, vamos lá, quem nunca jogou xadrez? Eu pensei em xadrez mesmo. Né? Eu, Lucas, nunca joguei. Eu vejo o pessoal jogando e tal. Nunca sentei em frente ao tabuleiro para aprender. Mas eu não tenho
Assim, eu tenho talvez curiosidade, mas falar que eu tenho prazer em jogar xadrez, não. Eu não tenho prazer em fazer muitas coisas. Se o meu cuidador me recomenda fazer uma dessas que eu não tenho prazer, vai ser chato. Então eu não vou querer, isso não vai me estimular. E aí ela e a equipe estavam errando justamente nisso. Não questionaram a idosa. Olha, o que a senhora gosta de fazer? Só, bora fazer. E aí, a idosa não quis, né? Lógico. Que gosta de cozinhar, pode levar ela para cozinhar? Pode levar, pode. Às vezes, quer ver? Vamos pegar. Sei lá, eu deixei a batata cozinhando. Eu, sei lá, o moça que faz a comida. A gente vai fazer um purê. Dá para ela ali espremer a batata sem ter problemas sérios, digamos. Tanto que ela pode ser com a mão ou colocar naquele aparelho que a gente espreme batata. Dá. A questão é, ele tem Parkinson, ele ou ela. Não consegue ter os movimentos da mão. Eu não vou dar uma faca, porque aí ele ou ela pode se machucar. Não, Lucas, não tem nenhum problema assim. Quando a gente fica em cima, não tem. Ela tem domínio, ela é lúcida, ela consegue bater bolo, consegue temperar, consegue descascar. Hoje em dia você tem descascador, né? Não precisa de uma faca para descascar cenoura, por exemplo. Ela consegue utilizar as ferramentas, consegue, então deixa. Ela foi cozinheira, ela foi costureira, dá para fazer também. Ele foi mecânico, bancário, então tem que ser alguma coisa que gera prazer. Se não for, não adianta. E vejam que aqui tem uma orientação, né? Tanto importante para a saúde física, bem como e quase que principalmente para a saúde mental. Muitas vezes o idoso vive de maneira isolada em sua casa ou até mesmo onde ele trabalha, né? Por exemplo, no ambiente externo. Devemos então envolvê-lo novamente no convívio social, proporcionando a ele um ambiente estimulante e acolhedor. Os filhos casam, vão embora, constroem famílias. Fica o casal. Aí de repente a idosa morre, fica só um homem, um idoso. Fica desnorteado, porque os filhos já não estão mais ali. A casa já... Cada um tem sua vida. Fica às vezes constrangido de que, eu não vou morar com a minha filha, um exemplo, não vou morar com a minha filha, porque sei lá, é meio estranho, ela já tá... Vou incomodar, sei lá, ela vai se preocupar comigo, ela vai deixar de dar atenção pro marido, por exemplo, ou não, ela tem a vida dela, coitada, a vida é tão corrida, e aí tendem a se isolar. Já estão sozinhos e ficam cada vez mais. E aí a orientação é, a gente precisa inserir esses idosos de novo na sociedade. Não necessariamente colocar de novo para morar com os filhos, é uma opção. Mas às vezes ele não quer morar com os filhos, ele só precisa de pessoas. Uma aluna minha, todos os filhos criados foram embora de casa, perdeu o marido, ficou viúva. E ela entrou num processo de depressão absurdo. Só que ela conseguiu se recuperar. Aí hoje ela vive sozinha, inventou de ir para o Distrito Federal, para Brasília. E os filhos não querem, os filhos querem que ela fique aqui. Mas ela falou, Lucas, eu tenho a minha vida agora. Cada um já tem a sua vida, já tem família. Eu quero mesmo curtir a minha vida agora. Agora que eu estou sozinha também. Ela falou, eu passei poucas e boas, mas eu me restabeleci, eu me reergui. Às vezes o nosso idoso não tem essa capacidade sozinho. A gente não tem, sozinho não. Aí a gente tem que fazer o papel. Ô, São Antônio, o senhor não quer, sei lá, mora perto lá do Carlos Raio, o senhor não quer ir no bosque? Não quer ir no parque? Eu preciso incentivar. Não quer fazer uma excursão? Tem uma moça no WhatsApp que ela quase todo mês faz excursão para Goiânia, lá na feira de Goiânia, lá de roupa. Lá para a feira de roupa em Goiânia. Assim, às vezes é uma boa, por que não? Claro, se o idoso tiver saúde, mas é uma boa, dá para ele fazer. Então, lá minha mãe comprou umas roupas lá, é bom. É muito boa. Outras formas, ou como é que eu posso
incentivar o meu idoso a ter contato com mais pessoas, a ser mais ativo? Bom, jogos de mesa aqui são vários, né? E jogos tecnológicos. Podem perceber? Cada vez mais os idosos estão procurando ter mais contato com a tecnologia. Hoje, uma aluna minha estava falando na aula das 10. Uma vizinha dela, que é idosa, inventou de querer namorar pela internet. Falou, a minha aluna deve ter uns 40 e poucos assim. Acho que ela tem 42 ou 47, ela me falou uma vez. E aí ela falou, você não me ensina a mexer com esse negócio não? Tem esse tanto de homem aí na internet, será que nenhum me quer? E ela arrumou um cara. Ai, meu Deus. E aí disse que o cara ligou pra ela, pra amiga dessa minha aluna, e de repente ela chegou desesperada lá na casa da minha aluna. O que eu faço? Ela, olha só, o que aconteceu? Ele falando comigo, eu escutei a mulher dele lá, ele me ligou enquanto estava, sei lá, o cara deu mole, ou a mulher, sei lá, chegou lá. Eu sei que o cara era casado e estava cantando, conversando com essa senhora aí. Mas vejam, os idosos querem ter mais contato com tecnologia. Quantos idosos têm WhatsApp? Tem idosos que... Ixi. Meu pai nem sabe o que é WhatsApp. Nem tem noção. Eu estou querendo voltar para um daquele, para ser sincero. Eu estou pensando em comprar um. Aquilo lá, o meu estragou, que é um tempão sem. Quanto mais tecnologia, mais complicado o negócio. Isso é para carro. Ó, é para tudo. Carro, moto, para tudo que tudo. Quanto mais tecnologia, mais preso. Geralmente mais manutenção dá, mais caro é. Esse celularzinho é uma semana a bateria. Uma semana a bateria? Fica direto. Aí eu brinquei com a minha esposa. Eu falei, ó, de aniversário eu quero um celular. Eu brinquei com ela, eu falei, eu quero um celular desse aí. Até mostrei qual que é. Mas ó, a tecnologia é uma aliada. A internet não é ruim, ela é neutra. Ou eu posso usar para fazer coisas boas. Uma faca de 2 gumes. Exatamente. Como a televisão. Tem canais da televisão, a Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Essa aqui, ó. Tem um site, tem um canal na televisão. O dia que eu vi, eu não conhecia lá, né? Mas cidade não pega isso. Quando eu vi aqui, isso aqui, ó. Aparece mesmo. A Univesp? Cara, o dia que eu vi esse canal, tava falando de cálculo, que cálculo é uma matéria da engenharia, né? Quando eu vi, eu falei, louco, mas está passando aula de cálculo na internet, na televisão? Aí outro dia eu liguei e estava falando de administração, no outro de geografia. Eu falei, esse canal aqui deve ser, sei lá, voltado para a educação, e é mesmo, né? Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Então assim, gente, muito útil. É neutra, é útil. Posso aprender coisas? Posso. Mas também posso ficar tipo um zumbi ali em frente. Tudo depende de como eu uso. Isso não é diferente para a tecnologia. Sim. Cadê você? Tem aqueles, eu vi no Fantástico uma vez. Dizem que é o esgoto da internet, aqueles sites negros, né? A Deep Web. Como chama? Deep Web. Eu acho que aqui tem muita. Tudo que é obscuro, né? Tudo que você imaginar tem lá. De órgão. Tudo. Ó, Deep Web tem, por exemplo, o cara estupra uma criancinha, o cara grava ele abusando de alguém, aí joga lá. Então tem vídeos, sei lá, a galera do Estado Islâmico arrancando a cabeça de alguém, tem tudo lá. Esse é Deep Web, essa é a parte da internet mais sombria do que essa, né? Porque isso aqui já é muito, né? A gente se perde aqui se não tiver controle. Mas essa Deep Web é pior ainda, bem pior. E lá é só coisa assim, coisa realmente maligna mesmo. Como se diz quando a pessoa é hacker? Mas quem fica acessando esse tipo de coisa, eles estão... O ID fica gravado em algum lugar, não fica? Fica. Isso. Tanto é que por isso que quando você tenta acessar, a Polícia Federal bate na sua casa. É isso que eu tô falando. Tá vendo? Ah lá, você ia falar da Polícia Federal? Eles ficam, porque o ID... Eles registram.
falou, opa, tem alguém, quer ver? Site, por exemplo, de pornografia, de pedofilia infantil, desculpa, site de pedofilia, ou de pornografia infantil, que seja, a federal bate em cima. Eles sabem. Por que sabem? Porque tem o ID da máquina, o ID, que é tipo um registro do computador, que mostra. E eles conseguem rastrear você e te achar. Isso, tem uma amiga, igual a minha amiga tem computador, você tá falando, né? Aí do nada vai 30 mil na minha conta. A Receita Federal sabe. Na hora. Ela pega, não sai esse dinheiro. Eu vou ter que mostrar na Esquece. E bate em cima. Por isso que, tipo assim, quem não declara imposto de renda tá ferrado. Ou quem não paga os impostos que tem que pagar, tá também, porque a Receita sabe. Não adianta esconder, a Receita sabe de tudo. E mais cedo ou mais tarde a fiscalização paga. E para piorar, além de me pegarem, eu tenho que pagar multa. E às vezes retroativa. Olha, entrou na minha conta 1.300.000. Não paguei nenhum imposto. E pagar imposto em cima disso. Devolver para o governo a parte que, entre aspas, é deles. E diz que é mais complicado eu doar alguma coisa do que eu comprar. Ou eu. Não é? Isso é mais complicado, né? Eu doar uma casa para alguém. É porque vai ter que justificar para a pessoa. Eu vou ter que justificar, né? A pessoa, no caso. Vai, do nada. Nossa, sério, mas do nada. Tá aqui falando que você acabou de adquirir uma propriedade no valor de 500 mil reais? O que você faz? Sou prefeito. Mas o salário do prefeito é 20 mil. De 500. Ué, não bate aqui, Zé. Não, mas eu juntei a vida toda. Mas vida toda? Mas você é prefeito há um ano? Como é que você juntou a vida toda? E a gente consegue ver nas suas contas que não tinha, não. 400 mil reais guardados. Tá estranho. Aí começa a investigar, aperta e acha. A Receita é fera. Pelo meu cartão de crédito, porque meu limite já tinha estourado, então eu continuei usando. Mas por que eu continuei usando? Por causa do meu histórico mesmo que eu uso. Eu compro gás, eu vou no mercado, eu vou na padaria, então você cria um histórico. Tipo assim, E às vezes, inclusive, no mesmo lugar, né? Sim. É isso mesmo. Só no dia, eu compro gás. O pessoal já sabe. A receita pra piorar, a gente tem uma receita aqui em Ribeirão ainda, né? Porque nem toda cidade tem. Eu tive que ir lá, porque quando tava no documento, eu tive que ir lá acertar meu CPF, eu tive que passar tudo pra casar. Se eu separar, tem que dar tudo de novo. Tipo assim, tudo de novo. Tudo de novo, nem separe, tudo. Não, a minha mãe passou por um processo assim doído, viu? Assim, você tem que ir atrás, correr, e eles ficam no pé, a Receita. Porque é o papel deles fiscalizar, né? É chato demais, mas é assim que pegam muitos bandidos. Muito político. O cara ganhou 40 mil, acho que foi um Maluf, que teve, se eu não me engano, em 3 anos, eu acho que em 3 anos ele multiplicou, não lembro quantas vezes o patrimônio dele. Não tem assim, nada justifica, porque os caras são muito bons em conta, né? E para piorar, eles ainda têm todo o seu histórico bancário. Sim. Então assim, se eles quiserem saber, vai lá no seu banco e fala, tira para mim o extrato da Zane, mês 2 do ano 97. Consegue. Eles podem. Então, não tem para onde fugir, Zé, não tem como. Então, anda na linha, porque se não caiu ainda, vai cair. A casa vai cair. É igual hoje, porque hoje eu estou sendo treinada, eu estou falando 15 dias acompanhando a vida de serviço. Eu vi, você veio de lá. Vim. E a moça que me treinou hoje, eu comecei na terça. O que você está sentindo? Deixa eu pegar um café. O que você está sentindo? Como que está sentindo? É tudo novo, né? Imagina. Aí, a que me treinou hoje, pra mim foi a melhor, porque ela trabalha certinho e ela me ensina a trabalhar do jeito dela. Eu falei, então me ensina a trabalhar do seu jeito. Faz diferença, não faz? Porque a chefe está afastada do Covid, ela volta na segunda. Ela falou assim, e ela vai te perguntar as coisas. Como que você começa? Você começa na empresa de onde? Ela pergunta. Essa mulher, essa chefe? Aí diz que ela tem uma tinta que
isso? Então aí o que eu vou fazer? Eu vou limpar. Eu até ver se eu limpei direito. Se eu limpei direito, a catarata na lanterna lá vai subir. Se não subiu tudo a tinta, porque tem que descontaminar, né? Tudo vai mal. Claro. Se não subiu a tinta, pelo menos que tá arriscado lá, ela vai perceber que eu limpei. Então a pergunta, ela vai ir nos lugares certeiros. No cantinho da maçaneta, onde a gente puxa toalha de papel. Nossa! Tipo assim, se fosse aqui no mouse, talvez aqui na. Tudo a gente tem que descontaminar, né? Onde tem contato humano, a gente tem que descontaminar. E aí ela já te deu, essa moça já te deu. Ela me ensinou a trabalhar algumas vezes e a gente se deu super bem, sabe? É gostoso, não é? Quando você encaixa assim. Porque ela viu eu sou muito assim, né? E ela também então a gente foi embora. É gostoso. Quando encontra alguém que é do seu ritmo, é bom trabalhar. Porque eu vou te contar, pegar alguém que é. Ou que é mais, ou que é menos do que a gente quando é mais você fica perdida. E quando a pessoa é muito lenta, fala, gente, eu já peguei isso, vamos embora. E ela é mais antiga, ela estava falando, e as meninas citavam que ela treinou, as meninas são igual, eu falei, então, é bom. Quer dizer, ensina a trabalhar do jeito que você trabalha. E ela é lá da limpeza também? Ela é. Já é funcionária antiga já. Mas olha que legal, ela está fazendo técnico. Aí ela vai abrir, se quiser avisar para os seus alunos, do dia 23 a 25 vai abrir para escriturado. O salário é 2%. 40 horas. Sério? Lá no HC? Lá no... Tá precisando, viu? Sério? Dá um desfalque lá. Até na nossa área da investimento e outra coisa que parece que está crescendo o Covid lá ensinando. 2 funcionárias foram lá fazer teste e teve que voltar para casa. E lá eles tiram mesmo? Assim, afasta mesmo? Afasta uns 3 dias até ser resultado. Que estruturar é bom, que é um... É tipo para trabalhar com computador, né, na parte administrativa. Só que na execução, de boa. Olha que legal. Legal. Eu vou falar assim, de que dia 20... É rapidinho, do dia 23 ao 25. Entra no site da FAENG. Tá, 23... Aí vai aparecer as cidades. Aí clica lá em Serrana e aparece. Que legal. E como não é Ribeirão, talvez não é tão concorrido, né? Não é tão igual você vê, você fácil já me chamar. Ah, legal. E aí, tipo assim, se andar na linha, esquece. Vai ficar... É pela CLT também. Se andar na linha... Já era, né? Que legal. Mas é isso, Rosane. São desafios que a gente tem que pegar. E aí, no caso, você falou que aí você está aprendendo certinho com a moça lá. Porque a hora que eu vou fazer, eu estiver sozinha trabalhando, eu não preciso ter medo de ela vai vir me pegar fazendo alguma coisa. Se eu estou fazendo certo, eu preciso ter medo. Quem não deve, não teme, né? É verdade. Legal. Bom, fazer alongamento, às vezes yoga, sei lá, pilates, uma coisa que está muito em alta, que assim que resolve bastante é quando a gente faz meditação. Ontem falou muito de meditação, que você se concentra no presente, isso refrigera, oxigena o seu cérebro e faz com que você fique mais concentrada. A sua memória funciona de um jeito melhor e por aí vai. Criar algo novo, restaurar alguma coisa antiga, se for do perfil do seu paciente, cuidar do jardim, ouvir música, viajar para conhecer novos lugares, claro, né, tendo condições para isso. Só que alguns problemas de memória podem acontecer. E sempre acontece. Ter problema de memória, assim, vez ou outra eu esqueci, a gente está conversando. Esqueci a palavra. Vai rastrear. É rastreada, né? Tem um jeito de você entrar sem ser rastreado. Quando você é hacker, tem tipo assim, tem uns macetes. Sim. Mas geralmente todo mundo que entra. Né? Inclusive de pesquisar no Google. Então, por exemplo, eu não entro na Deep Web, eu entro aqui normal, eu abro uma guia aqui do Google e sei lá, coloco aqui fotos, um exemplo, tá? Fotos de menininhas peladas. Eles sabem, a federal sabe. E aí ela vai pesquisar o ID. Talvez não vai saber que sou eu, porque esse aqui é o e-mail da escola. Sim. Mas vai baixar aqui na escola. Falou, o ID aí tá precisando de pedofilia, coisas de pedofilia. Aí, não, mas não sei eu que usa esse computador. Quem que usa? Quem que usou no horário tal, no dia tal? Hoje é dia...
Quem que usou no dia 14, 3h20? Ué, 3h20, o 14 foi no sábado. 3h20 é o horário do Lucas estar na aula, foi o Lucas. Então, não que aqui ele vai saber quem usou, mas ele sabe em qual máquina, o que procurou, o que viu, o que consumiu. Podem ver que eles vão na mosca em cima de pedófilos. Esses dias eu vi no jornal, o cara tava cheio de foto, vídeo, tudo que você imaginar de criança no computador dele. Mas eles, alguns até se passam. Então, tipo assim, eu sou um policial federal. Eu finjo que eu também consumo esse tipo de conteúdo. Ô Zane, você não tem um vídeo aí de uma menininha aí não? Aí você, que já mexe com o negócio errado, você me passa, tem, até te vendo. E aí eu sou um policial e você flertando com um federal. Aí, onde que é a sua casa? Você não tem vídeo não, físico? Vou comprar. Deixa eu ir pegar. Aí você tem. Olha, eu moro. Aí já, quando chegar lá, o japonês da federal, lembra do japonês que. Aquele que parece na televisão? Esse aqui, ó. O japonês da federal bate lá na sua casa. O japonês da federal. Ele ficou famoso. Ficou muito famoso esse cara aqui. Tá bom? Então, um exemplo, né? Ele vai, bate lá e aí já era. Esse é o japonês da federal. Bom, ter problemas de memória não é tão prejudicial assim, desde que esses problemas não comecem a aumentar. De vez em quando eu esqueci o fogão ligado. De vez em quando eu esqueci a chave para fora de casa. Esses dias aconteceu isso. De vez em quando eu deixei a janela aberta. Sei lá, de vez em quando não é o problema. O problema é quando isso começa a ser frequente. Sabe o que meu pai fez? Acho que meu pai estava deixando o fogão ligado. Ele pegou uma tinta azul e pintou todas as pontas do fogão que é ligado, que é mostra que é pontinha pra cima que está desligado. Ele pintou todas as pontas do acendedor. Ali do acendedor. Pode ser. Porque quando ele olha, ele falou, tá tudo alinhado, tá tudo pra cima, então tá desligado. Pode ser que sim. Assim, pode ser. Bom que ele criou uma estratégia, né? Já é um bom sinal. Pelo menos é uma forma. Assim, Então, começou a piorar. Cara, semana passada ele só estava esquecendo a chave do carro. Agora ele já começou a esquecer até de me buscar no serviço. Na outra semana ele esqueceu a chave do carro, esqueceu de me buscar, esqueceu onde que é a padaria que a gente compra. Percebam que vai aumentando, o negócio vai ficando na maluca, o buraco vai ficando mais embaixo. Se for piorando, a gente entende que pode ser o que a gente chama de um problema de demência, que o Alzheimer é um tipo de demência, né? Alguma coisa nessa linha. Por que a gente pode ter problemas relacionados à memória? Por causa disso, morte de neurônios. Todo o nosso corpo está envelhecendo, inclusive o nosso sistema neurológico, né? Esse sistema neurológico, o sistema nervoso, vai envelhecendo e os neurônios vão morrendo. Sem neurônios, o meu cérebro não funciona bem. Não funcionando bem, eu começo a ter problema de linguagem, problema de atenção, de concentração e de memória. Fechou? Não importa se é homem, se é mulher, se é branco, se é alto, se é gordinho, não importa. Se é japonês, não importa, tá bom? Isso acontece normalmente com todo ser humano. É claro que, como ontem passou no Globo Repórter, existem os superidosos, que são pessoas que têm uma genética privilegiada e que durante toda a vida, ou boa parte dela, desenvolveram atividades, desenvolveram hábitos que melhoram a memória. Eu acredito que isso acontece nas pessoas orientais. A alimentação deles é muito boa. Assim, eu convivo com um cara, Jorge Okada, São Carlos. O homem tinha 85 anos, japonês. Ele ajudou a projetar o metrô de São Paulo. Eu nunca vi um idoso tão esperto como ele. Nunca. Ele fazia aula com os alunos da USP. O cara, ele tirava 10. Imagina, quem é que tira 10 lá? E ele competia, ele tendo matéria com a galera mesmo, geometria analítica. Ele era matemático de formação.
povo vinha aqui a galera lá de São Paulo, vinha aqui nesse fim de mundo, aqui em São Carlos, para chamar o cara para ele resolver problemas matemáticos. E ele comia só coisa assim, natural mesmo. Claro, comia carne, mas ele comia muita verdura, muita fruta, bebia muita água, não era da linha de refrigerante, de cerveja, nada disso. Era um cara que tinha uma alimentação regrada e segunda, quarta e sexta ele corria 45 minutos direto. Então aí o cara estava com 85, não tinha nenhum idoso ali que... Olha, você podia pegar a ficha. Qual que tem a maior nota? Foi esse aqui, é o Jorge. Aí você ia lá, o Jorge é o cara. Ele despontava em tudo. Era o mais rápido, o mais... tudo. Mas por quê? Porque o cara, a vida inteira se preocupou com a alimentação, atividade intelectual, porque tinha que ficar fazendo conta, e atividade física. Muito bom. Então realmente o pessoal japonês, chinês, assim, tailandês também, né? O pessoal é bem... Eu morei com um japonês durante toda a minha graduação. Eles são diferenciados. O dia que eu vi eu morei com 3 engenheiros. O japonês era da química, o japonês da engenharia química, e morei com outros 2 da mecânica. O japonês estudava demais, muito. Ele era muito inteligente. Mas por quê? Porque vinha de uma tradição, né? A gente, assim, geralmente, é difícil o pai que fica no pé. A japonesada não. Os caras querem resultado. E aí resulta nisso, né? Por isso que eles ganham. Se tiver um japonês num concurso público, esquece. Pelo menos uma vaga do cara. O cara é sempre assim. Você falou isso também. Aquela que vinha fazer curso, ela cuidava de uma menininha, que os pais chegavam à noite e tomavam a ação da menina, sobre o que ela fez no dia, lembra? Edna ou Silvia? Eu acho que sim, eu não lembro se a Edna... É que tinha 2, tinha a Edna e tinha a Silva. Eu acho que era a Edna. Eu acho que é a Edna. Parou. Quer dizer, parou assim. Eu mando mensagem para ela, às vezes ela me responde. Mas é bem às vezes. Então eu acho que sim. Eu acho que ela parou, Que ela falou que o pessoal que era rico, mas que sempre cobrava da menina, né? Bom, começou a ter problema de memória. O que eu posso fazer? Preciso incentivar. Como é que eu sei, Lucas, que o meu paciente, que o meu pai, que o meu avô, que a minha avó, que uma pessoa idosa próxima a mim está com problemas de memória? Algumas dicas aí, Consegue se lembrar de fatos que aconteceu depois de um certo tempo? Por exemplo, ele consegue se lembrar que ontem de manhã vocês foram à feira? Não. Opa, atenção. Ele consegue absorver informações novas? Tá aqui, seu João, esse é o novo cachorrinho da família. O nome dele é, sei lá, Tique-Tique. Como é que ele chama mesmo? Não lembro. Quem que é esse aí? Esqueceu. Então, tem dificuldade de absorver novas informações recentes? Consegue se lembrar muito bem de fatos antigos, mas não consegue se lembrar de fatos novos? Tem que ficar atento. Algumas dicas: criar rotina. Toda quinta-feira a gente vai à natação. Toda sexta-feira pela manhã a gente vai para a física. Toda terça-feira à tarde para a psicologia. Quando você tem uma rotina, isso facilita e estimula a memória. Manter atividade física, organizar objetos que facilitem o desempenho das tarefas. Tem cuidador que quer arrumar a casa do jeito dele. Não! Essa cômoda aqui não funciona aqui. Só que a casa é do idoso, né? Não do cuidador. Se pedirem a sua opinião, tá bom, aí você dá. Mas sem pedirem, nós não temos nem autorização. Isso não tem nada a ver com o nosso papel. Porque às vezes é significativo para o idoso ter a cômoda naquele lugar. A tal da penteadeira, muita idosa que minha mãe tinha uma linda. Penteadeira, cristaleira. Não é, tapete. Se você mexer, a casa cai. Então assim, não posso. Então eu vou organizar objetos
de forma que fique mais fácil para ela conseguir fazer as tarefas do dia a dia. Mas eu não posso mexer na disposição dos móveis também para deixá-la nervosa, né, irritada, por aí. Bom, manter atividades físicas regulares, tem que colocar regulares aqui. Promover atividades ocupacionais e manuais, vai ajudar a cozinhar, vai ajudar a lavar a louça, vai ajudar a arrumar a casa, vai, sei lá, alguma coisa que exija trabalho manual. Calendário, preferencialmente um calendário grande. Mas eu não acho folhinha grande. Faz sei lá. Isso facilita. Chega todo dia. Oi, dona Zane. Que dia é hoje mesmo? Hoje é sexta. Hoje é sábado, sei lá. Hoje é sábado. Que mês que a gente está? A gente está em junho. Não. A gente está no mês que antecede junho. A gente está em maio. É isso, a gente está em maio. Que dia do mês que é hoje? Qual que é a data? Hoje é dia 14. Que ano que a gente está? 2022. E aí você vai perguntando todo dia, porque isso também estimula, né, a pessoa e tudo mais. Só que às vezes, esse prejuízo da memória vai intensificando, vai ficando cada vez pior. E aí ele pode ter algum quadro que a gente chama de demência. Por exemplo, o Alzheimer é o tipo mais comum. Por exemplo, o que a gente tem que ficar atento quando a gente fala de Alzheimer e outros tipos de demência? Primeira coisa, a memória está pior, bem pior, tá? Piorando conforme o tempo passa, Lucas, é um ponto. Ele mudou de comportamento? Era muito dócil, um cara respeitável, um cara carinhoso, de repente ficou grosseiro, estúpido, um animal selvagem. Ele era tranquilo, de repente começou a ficar muito sistemático, muito chato, começou a falar umas verdades na cara das pessoas. Não é o normal dele. Tem que ter atenção. Se o idoso passa a ter dificuldade de encontrar determinadas palavras, não é o nosso caso aqui que fugiu para você uma e fugiu uma para mim. Aqui é sempre, pega isso aí para mim, isso aí o quê? Aí é a chave do carro. Amanhã ele esquece. Hoje, além da chave do carro, ele esqueceu também como é que chama isso aqui, uma caneta. Então, tem que ser algo recorrente, tá bom? Começou a encontrar dificuldades para encontrar, digamos assim, palavras. Atenção. Ele demonstra que está compreendendo o que você está falando? É outro ponto. Ele apresenta dificuldades para escrever ou para ler o que escreveu? O cara é uma professora. Fez magistério, sei lá. De repente, ela não sabe escrever. Ou até sabe, mas se eu pergunto o que ela escreveu, ela não sabe ler o que ela escreveu. É um sinal também que pode ter algo ruim, né? Não consegue manter uma conversa, eu começo a falar com ela, de repente ela vira as costas e sai. Não por falta de educação, mas porque ela nem notou minha presença, ela esqueceu e virou as costas. Para as frases que está falando no meio. Eu vou e olha para minha cara, não termina, eu vou à padaria. Eu fui fazer, olha, eu ainda não, e fico olhando para minha cara. Para as frases no meio, tem alguma coisa estranha, né? Fala coisas sem sentido, fala sozinho, ouve coisas, né? Ouve vozes, sente o gosto, não está com nada na boca e fala que está sentindo o gosto de pimenta, por aí vai. Algumas dicas para lidar com idosos nesses casos, assim. Ao falar, certifique-se que ele está olhando para você. Bom, estou conversando com você. Olhe para mim. Olho no olho. Fale devagar. Utilize frases curtas e diretas. Vamos tomar banho. Tire a roupa. Aí ele tirou. Entra no box. Aí ele entrou. Entra debaixo do chuveiro. Ensabua. Enxágua. Uma palavra por vez. Uma ordem, um comando por vez. Se eu falo, tira a roupa, entra no chuveiro, ensabua, enxágua, ele esquece porque são muitos comandos seguidos um do outro. Fechou? Dê uma orientação por vez, fale sempre o nome e quem é a pessoa que você está falando. São João, lembra do Pedrinho?
seu neto? Sabe a Maria, sua esposa? Sabe o João, o padre? E aí você fala o nome e dá uma referência. Filho, padre, padeiro, marceneiro, motorista, esposa, professor, advogado, sei lá, médico. Fala o nome e dá uma referência para que a pessoa comece a se situar. Olha, eu sou o Pedro, seu filho. Olha, eu sou a Zânia, a sua cuidadora. Tá bom? Utilize toque, gestos, sempre fale de maneira gentil. Embora pareça difícil, né? Bom, é importante, claro, né? Mais dicas. Deixa fora dos idosos objetos que possam ser perigosos. Principalmente perfuro-cortantes. Uma faca, tesoura, garfo, tudo que possa de alguma forma ser prejudicial, né? Não deixe objetos pequenos por perto ou ao alcance. Por quê? Você pode ter um problema da pessoa engolir. Coloca na boca e engole, né? Em casa. Tire as medicações, deixe as medicações longe, fora do alcance dessa pessoa. Preferencialmente tranque o portão, esconda a chave de carro, deixe sempre a cama encostada na parede, porque às vezes ele pode rolar e cair. Atenção na hora dos passeios e por aí vai. Tudo isso mostra o quê? Um idoso que envelhece, que nesse caso começou a ter problemas de memória e que a gente pode ter essas estratégias que a gente compartilhou. Se for Alzheimer, isso vai evoluir. E evolui para quê? Infelizmente para o óbito. Então a pessoa fica cada vez mais dependente de você até que caia, como nesse caso, da cama. Tá bom? Então é o estágio final da doença. Não tem mais o que fazer. O que a gente pode fazer, como a gente viu no início da aula, é só reduzir o sofrimento. Nada mais. Cadê? Esse hospital, acho que eu já mostrei para vocês, mas esse hospital aqui, é isso. Deixa eu mostrar para as meninas de casa. É SUS, BR, na faixa. É o HEAB, Hospital Estadual de Américo Brasiliense. É um hospital que fica aqui em Américo, próximo a São Carlos. É SUS. É um hospital referência. Aqui, ó. E é impressionante como ele consegue ter equipes que estão realmente dedicadas ao bem-estar do paciente. Então não é um hospital de cuidados paliativos. Tem hospitais que são focados nisso. Não é esse caso aqui. Mas quando tem pacientes em estado paliativo, eles têm uma equipe para lidar com isso. Então tem psicólogo, assistente social, médico, enfermeiro, toda uma equipe para tentar proporcionar o bem-estar para esse paciente e para a sua família. Não só para o paciente, mas também para a sua família. Então esse é o HEAB. Deixa eu colocar aqui. Opa. E aí, quando o assunto é morte, muitas pessoas preferem evitar o termo, pois se trata de um processo que traz consigo profundas reações emocionais. Puxa, a gente está falando de morte. Eu, Lucas, acabei de receber um diagnóstico que vou morrer daqui a 3 meses. Eu tinha tantos planos pela frente. Eu tenho medo da morte. Eu não sei o que vai ser depois da morte. Por exemplo, aí o paciente não consegue lidar com essa notícia. E ele começa a entrar no que a gente chama num processo de luto. Nossa, Lucas, mas o luto não tem a ver com a morte? Não necessariamente. Tem a ver com romper laços. Uma triste notícia que você recebeu, que fez com que você, de alguma forma, rompesse laços emocionais. Nesse caso, pode ser assim, uma notícia que vai dizer que você vai morrer, né? Daqui 3 meses você vai morrer, e aí tem as fases, como a gente já viu. Mas o luto é algo natural, faz parte entrar em luto.
é normal, cada um vai passar por essa fase de uma forma. Esse luto é dividido em etapas, então tem a negação, a raiva, a depressão, a barganha, a aceitação. Geralmente a gente não tem essa sequência. Tem pessoas que começam negando. Como assim você vai falar que eu vou morrer daqui 3 meses? Não, eu não vou morrer não, negação. De repente eu vou para a barganha. Deus, se o Senhor me curar, eu vou ser o melhor marido possível. Eu vou ser o melhor filho possível. Eu vou ser o melhor professor. Sei lá, eu tento barganhar com Deus ou com aquilo que eu acredito. Não vai rolar. Então eu me enfureço, fico cheio de raiva, nervosismo. Depois posso entrar em processo depressivo, porque eu entendo que realmente não tenho o que fazer, aceito a minha condição e tento aproveitar o máximo possível da vida até o dia da minha partida. Então isso é luto, tá? Tem essas fases. E é importante que a gente consiga sempre fornecer ao paciente um apoio. Seja, aqui está escrito, né, aqui embaixo, né, ó, um apoio social. Olha, independentemente do que acontecer com você, conte comigo. Vou estar aqui. Vou morrer? Não, tipo assim, sei lá, o médico falou que eu vou morrer. Você acha que tem chance de eu, sei lá, ficar são? A gente não pode falar, não, vai ficar tudo bem. Não é por aí. Infelizmente, a gente tem que ser, olha, não importa o que acontece, a gente vai tentar fazer de tudo para que você continue vivendo. Até lá, conte comigo, eu vou estar do seu lado, vou estar aqui, por aí vai. Certo? Cuidar de um idoso e cuidados paliativos impõe sobre o cuidador sentimentos complexos. Até porque a gente acaba se envolvendo com o paciente. Só que às vezes esse envolvimento gera muito peso. Cara, eu estou cuidando da Dona Maria há 10 anos. 10 anos eu cuido dessa mulher, há 10 anos eu troco o fraldo dela, há 10 anos eu dou banho nela, já está muito pesado para mim, Lucas. Só que eu já me envolvi emocionalmente com ela. Se ela partir, não vai ser um problema tão grande assim. Então, é o que está falando aqui, ó. Quanto mais o processo de morrer e a atividade de cuidar causam sofrimento e alteração na vida do cuidador, mas ele tende a aceitar a morte do paciente. Dona Maria morreu. Mas ela descansou. E vai ser bom para mim que eu também vou descansar. Eu vou tirar o pé do acelerador, dar uma refrescada, respirar um pouco, para aí sim começar a trabalhar de novo e tudo mais. Então, quanto mais sofrida, mais turbulenta, mais pesada é a vida do cuidador, mais ele aceita a morte do paciente. Lógico, né, gente? O cuidador também pode ter problemas advindos da morte, né? Choro, dificuldade de concentração, fadiga. Muitos se culpam. Dona Maria morreu porque eu não consegui cuidar bem dela. É bem comum isso acontecer. Não é verdade, mas é comum acontecer. Aqui, né? É preciso que a família e o cuidador entendam e reconheçam as suas limitações. Nem sempre tem cura. Por mais que você cuidadora se esforce, por mais que a família se esforce, a equipe nem sempre tem cura, tá bom? Então isso tem que ficar claro pra gente. Revisão. Os medicamentos servem para 4 coisas. Para curar, então tem uma finalidade curativa, uma finalidade preventiva, finalidade para fins diagnósticos e uma finalidade paliativa, que é diminuir o sofrimento quando não tem mais cura. Isso acontece em casos de cuidados paliativos, onde a gente vai tentar aumentar a qualidade de vida dessa pessoa, diminuir o desconforto, diminuir o sofrimento, para que ela tenha um finalzinho de vida de forma satisfatória, de forma digna, para que ela vá, para que ela parta feliz. E aí a gente abre mão, tenta realizar desejos da pessoa e por aí vai. O idoso pode ter problema de memória? Pode. É normal? Faz parte. Mas quando isso começa a prejudicar o dia a dia, não é normal e não faz parte. Pode ser uma doença, por exemplo, Alzheimer, que pode levá-lo, no final das fases, à cama,
é uma doença que não tem cura, e aí ele vai precisar de cuidados paliativos, e a gente vai ter que dar toda essa assessoria à família e também ao próprio paciente. Fechou? Esse é o resumo. Deixa eu só mostrar para vocês.